Cenário político internacional conturbado. Guerra da Rússia contra a Ucrânia. Professor Brás Paulo, como que você enxerga essa situação, esses conflitos, né, que a gente está tendo lá na Ucrânia, um conflito que aí já vem há muitos dias? Então, Guilherme, é um assunto triste, nos deixa incomodados, mas a nossa audiência ela merece também ter um ponto de vista da minha parte, da parte de pessoas que são incomodadas também. Em sala de aula, é um dos temas que os alunos mais pedem para ser falados, é justamente esse, porque cada geração, se a gente fizer aí um pequeno retrospecto, ela teve um período de guerra, obviamente fora do Brasil, e que esse período mexeu com as pessoas. Né? A gente poderia citar pessoas que viveram aquela questão do Vietnã, pessoas que viveram a questão da Guerra Fria, a guerra Irã-Iraque, depois a guerra do Golfo, e depois a guerra ao terror, enfim, guerras. Mas recentemente na Europa, um conflito dessa proporção não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Então muitas pessoas ficam ali preocupadas, incomodadas, porque nós temos aí as dimensões. A dimensão mais triste é a dimensão humanitária, né? Já são milhões de pessoas fora da Ucrânia, ao mesmo tempo você já tem milhares de pessoas mortas e agora o conflito ele chegou nos lugares residenciais, ou seja, o inimigo agora não é somente soldados, o inimigo é aquele que está na frente do exército que está invadindo, então qualquer um pode ser o inimigo, ou seja, o número de vítimas aumenta de forma exponencial. Cada dia mais, a Rússia se coloca como uma ditadura. Então, ela tem uma lei que determina que aquele que fala contra os atos do governo, do Estado, eles podem pegar até 20 anos de cadeia. E nós sabemos que ali é justamente um conjunto aonde isso pode acontecer. Não é simplesmente uma bravata. Né? Tanto é que opositores do atual governo, do presidente, tem pessoas que simplesmente desaparecem. Então, quando temos realidades dessa forma, todo o contexto ele é triste, ele é deplorável. Nós já vamos aí para um período muito longo de guerra, para os padrões que seriam esses padrões modernos, né? Praticamente 20 dias. Professor Brás Paulo, e como você vê a projeção, né, de interferência de outros países e de outros países estarem entrando nessa guerra? Como você vê essa relação? Olha, a entrada no conflito armado, ela é muito pouco provável. Só se houver realmente algum tipo de ataque a algum dos países da OTAN, ou se a China entrasse abertamente apoiando a Rússia, o que não faz sentido, porque a Rússia se colocou como extremamente poderosa nesse conflito, né? Um verdadeiro Golias contra Davi, e qualquer intervenção de um país maior, de maior expressão para ajudar a Rússia não faz sentido. Ao mesmo tempo, nenhum dos países da OTAN, os chamados países ocidentais, eles desejam realmente entrar num conflito com a Rússia, não por causa do ganhar ou perder, mas das consequências principalmente de armas nucleares. Né? É uma realidade muito pouco estudada ou entendida pelos mais jovens, mas quem viveu no período da Guerra Fria, quem ouvia falar nos mísseis de Cuba, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, nós sabemos o que é a questão do arsenal atômico. E o que torna interessante essa questão da Ucrânia é que nos anos 90 ela abriu mão do seu arsenal atômico, aonde justamente foi feito um tratado que a Rússia jamais invadiria a Ucrânia se ela abrisse mão de tudo aquilo que ela tivesse que fosse de armamentos atômicos ou nucleares. E justamente porque ela abriu mão desses armamentos, ela se tornou um alvo mais fácil para décadas depois ser atacada pela própria Rússia. Ou seja, em geopolítica, os governantes não são honestos, eles não falam a verdade, infelizmente as pessoas mentem. Temos aí uma realidade que é dura, afeta o mundo todo, a inflação começa a incomodar não só no Brasil, mas em vários locais, e
a Rússia se coloca como verdadeira máquina de guerra. Ela deseja verdadeiramente vencer esse combate, mas dentro da dimensão das ideias, da geopolítica, da aceitação em termos de população, é uma vitória que está começando a sair cara demais, viu, Guilherme? Então, falando sobre política internacional, precisamente sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, conversamos com o professor Braz Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.